Olá, eu sou o presbítero Clebton da Igreja Logos. Nós estamos aqui, com a graça de Deus, com mais uma contação de histórias através das Escrituras. E sempre lembrando que a gente tem orientado você a usar um filtro que vai te proteger das heresias. Um filtro que você tem que aplicar toda vez que alguém diz trazer a mensagem de Deus para você. Primeiro, você tem que tentar perceber se aquela mensagem está coerente com o que diz as Escrituras. É bom você conhecer os princípios bíblicos. Segundo, você, no final dessa mensagem que alguém está trazendo para você, você tem que procurar compreender: você aprendeu alguma coisa sobre Deus? Você aprendeu alguma coisa sobre a vontade de Deus? Você aprendeu alguma coisa sobre Jesus? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você pode ter certeza que essa mensagem não veio de Deus, não veio para te edificar, para fazer você conhecer mais a Deus. Rejeite essa mensagem, afaste desse mensageiro. E nós vamos falar sobre bênção nessa oportunidade, E quem de nós não deseja ser abençoado? É natural, é um sentimento natural. Nós desejamos receber bênçãos, ser abençoados, E é um desejo humano comum. E quanto mais as pessoas que nós mais amamos, não é que a gente deseja profundamente que elas sejam abençoadas também? Isso é natural, E até pouco tempo atrás, culturalmente falando, as pessoas tinham o costume de pedir bênção para os mais velhos, para os pais, e para os líderes religiosos, etc. Bênção é uma coisa buscada, bênção é uma coisa desejada, E quantas pessoas procuram até as igrejas, procuram sacerdotes, buscando ali, receber através da posição deles, as bênçãos de Deus. Isso é normal, você vê isso por aí. Quantas igrejas fazem até campanhas, E através delas, as campanhas, elas proclamam, elas dizem que as pessoas receberão as bênçãos que elas procuram ao participar daquelas campanhas. Isso você não vê por aí constantemente? Quantas pessoas, no seu íntimo até oram, constantemente, diretamente a Deus, chamando e clamando por suas bênçãos. Mas o importante é saber o que as Escrituras dizem sobre as bênçãos, e não toda a prática que já existe por aí. E em contrapartida, as bênçãos. O que seriam as maldições? Você já viu alguém em sã consciência buscar bênçãos? Você já viu alguém em sã consciência buscar maldições para si? Não, ninguém quer o mal, todo mundo quer o bem. Pergunta interessante: alguém pode me amaldiçoar? Alguém tem poder e palavras de poder para me amaldiçoar? Você consegue responder essas perguntas? Eu tenho uma dica para você. Estude o que a Bíblia toda diz sobre um assunto antes de chegar a alguma conclusão sobre esse assunto. Você vai se surpreender como os costumes e as tradições distorceram os ensinos das Escrituras. Vamos ver o que as Escrituras contam sobre as bênçãos para a humanidade, e não o que a gente aprende por aí. E eu posso resumir, um resumo meu, é que bênção é Deus agindo, para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra sobre aquele, que Ele quer abençoar. É um resumo, uma descrição da minha autoria. E eu queria que você visse isso nas Escrituras. Lá no princípio, lá em Gênesis 1:28, o homem, ele foi objetivamente abençoado por Deus. Primeiro com a bênção da fecundidade, Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus o abençoou, está escrito lá em Gênesis 1:28. E nesse mesmo versículo, Deus também abençoou o homem com a bênção do domínio da humanidade sobre toda a criação. Essa era uma bênção, algo que Deus estava nos seus planos e propósitos estabelecendo para a humanidade cooperar com Ele. Então Deus abençoou o homem também ali com a bênção do domínio sobre toda a criação. Infelizmente,
né, lendo no início de Gênesis, lá no capítulo 3, o homem pecou. Então, a terra que tinha recebido, né, a declaração das bênçãos do Senhor, a humanidade que tinha recebido, né, a declaração das bênçãos do Senhor, né, por causa do pecado, né, quando ela havia sido abençoada, agora ela foi amaldiçoada. Você pode ver a maldição sobre a terra, é que Deus declara para Adão, lá em Gênesis 3:19. E essa terra e essa criação, até hoje, ela aguarda que a humanidade seja redimida, que a humanidade volte para Deus. Por quê? Porque quando a humanidade retornar para Deus, a terra voltará a ser como ela era antes. Porque enquanto o homem está em pecado, né, a terra recebe essa maldição, porque o homem, né, domina, né, injustamente sobre ela. O homem domina, né, sem amor sobre as coisas da natureza, sobre as coisas da criação. E por isso que está escrito em Romanos 8:19, esse desejo da criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela aguarda que os homens se voltem para Deus e se tornem seus filhos. E lá na queda do homem, em Gênesis 3, a humanidade foi confrontada com a pior das maldições, né, por causa da sua desobediência. E com a pior das maldições, ela não poderia mais viver na presença do seu Criador, que é a fonte de todas as bênçãos. A humanidade precisava ser redimida para retornar para as bênçãos, né? E Romanos 8:22 complementa aquilo que nós lemos um pouco atrás do desejo da criação. Ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Então, nós, os convertidos, os que se voltaram para Deus, estamos sofrendo esse mesmo sentimento que a criação. Nós gememos, nós queremos ver as pessoas se entregarem de volta ao seu Criador. É para que a gente possa ver no final, né, o restabelecimento de todas as coisas. Então, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso precisa acontecer para que a maldição que está sobre, né, a terra acabe. Então preste bem o que a Bíblia fala de bênção e maldição. Preste atenção. É uma revelação surpreendente sobre bênção e maldição. O que estava abençoado por Deus, de repente foi amaldiçoado, tornou-se maldição. Por quê? Isso porque o homem se encontrou de repente longe do seu Criador, que é a fonte de bênção. E sem a redenção, sem voltar para Deus, ele vai terminar a sua vida nessa triste condição de amaldiçoado. A intenção aqui é só fazer você entender que bênção não se consegue através de palavras mágicas, nem de palavras de poder. Você não consegue bênçãos assim. Bênção não se consegue com um desejo profundo, até autêntico e talvez recheado de amor, um desejo lá no fundo do coração de que tudo de bom aconteça para alguém, embora eu possa sentir esse desejo. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem se salve, que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Mas isso vai acontecer? Não, vão ter homens que vão rejeitá-lo. Então eu tenho um desejo profundo de que Deus abençoe as pessoas, que Deus realmente restabeleça as pessoas, que a bênção dele chegue sobre as pessoas, mas isso depende da minha palavra de poder, do meu desejo? Não. Achar que recebeu bênçãos também, porque algo maravilhoso aconteceu na sua vida, não são nenhuma garantia de que tudo está bem para você. Como é que está a sua vida com Deus? A bênção recebida, pelo contrário, ela pode até tornar-se maldição quando unicamente receber essa bênção seja o alvo dessa pessoa. Ela só almeja receber a bênção, ela não quer mais nada do que aquilo. E às vezes ela recebe a bênção e com o tempo aquilo se tornará maldição para ela. O que a Bíblia revela mesmo sobre bênção é que as bênçãos só são boas quando são decorrentes de uma vida com Deus. E tem histórias bíblicas que nos mostram isso. Entre as histórias bíblicas mais conhecidas sobre bênçãos, eu quero lembrar a história de Abraão. Deus disse assim para Abraão:
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Até hoje, a humanidade recebe os efeitos positivos dessa bênção de Deus sobre Abraão. Você sabe por quê? Se você procurar nas escrituras, você vai encontrar até 4 referências que dizem isso que eu vou ler agora. Sabe por quê que até hoje nós escolhemos, né, essa bênção que estava proclamada de Deus sobre Abraão? Que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E ele não somente creu, o Tiago disse que ele obedeceu, ele praticou a sua fé. Né? Então nós devemos compreender por que essa bênção está recebendo sobre nós, porque através dela Jesus Cristo nasceu, né, do povo de Israel, e ele abençoou toda a humanidade. Jesus Cristo é a materialização, né, a encarnação dessa bênção que Deus deu para Abraão. Isso veio porque Abraão creu e Abraão obedeceu. Então, uma bênção que está aí, né, avançando, né, quase toda a história da humanidade, e se cumpriu totalmente, plenamente em Jesus Cristo para nós. Então, nós aprendemos com Abraão que a fé e a obediência são as únicas garantias de que tudo que Deus nos dará fará bem para nós. Até quando Deus permite que chegue, né, ao nosso redor um mal, por permissão de Deus, no fim isso se tornará em bom, em coisas boas, em bem. Mas o contrário também é verdade. Quando não cremos em Deus como nosso Senhor e só procuramos a Deus para receber as bênçãos, tudo que podemos receber, e até se recebemos, se tornará maldição para nós e no final será um mal. Porque nós estamos afastados de Deus, nós só procuramos Deus quando nós precisamos. E o exemplo, né, disso está na história de Esaú. Esaú, ele é um exemplo do erro que o homem pode ter, pode recair sobre os desejos egoístas dele de ter as bênçãos. As bênçãos são só para ele, para a sua satisfação pessoal. E às vezes, culturalmente, também, os pais amam seus filhos, com certeza. E eles desejam abençoar os seus filhos e proclamam isso e exprimem esse desejo, mas espiritualmente isso não quer dizer nada, se não houver atitudes. A Bíblia diz que Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele era o filho mais velho, né, e ele representaria, né, a liderança do seu pai quando seu pai não estivesse próximo. E ele era responsável espiritualmente pela saúde espiritual da sua família como primogênito, mas ele desprezou o direito de primogenitura. E direito de primogenitura era uma bênção que Deus dava para o filho mais velho. Mas Jacó não desprezou. E Jacó recebeu as bênçãos desse direito de primogenitura. Quando Esaú quis receber também a bênção patriarcal lá no leito de morte de Isaac, né, ele foi enganado por Jacó. Mas porque Jacó sabia o que representava aquelas bênçãos. Não era só para ele que Jacó queria aquelas bênçãos. Não era só para suplantar o seu irmão. Jacó entendia a responsabilidade. Ele assumia a responsabilidade de receber aquela bênção. Então a gente pode dizer que Jacó roubou a bênção, né, de Esaú. E podemos pensar que Esaú foi prejudicado pelos outros e por isso ele perdeu as suas bênçãos. Não é assim. A Bíblia não fala assim. A Bíblia diz claramente que Esaú era impuro e ele era profano. Ele não se preocupava com as coisas de Deus. As bênçãos de Deus estavam disponíveis para ele e ele não se preocupava. Sabe por quê? Ele não queria as responsabilidades espirituais dessa bênção da primogenitura. Ele não queria as responsabilidades espirituais da bênção patriarcal. Nada de santidade ele queria, nada de obediência a Deus, nada de compromisso com Deus. Ele só queria as coisas para ele. Por isso que Esaú perdeu as suas bênçãos, mesmo sendo o primogênito. Mesmo o pai Isaac desejando de todo o coração abençoar Esaú, ele perdeu a sua bênção. Então percebe como a verdadeira bênção, ela não chega para aqueles que desprezam a vontade de Deus. Não vai chegar. Esaú se tornou um homem muito rico lá na frente. Só que toda a descendência dele
né, se desviou da presença de Deus. Então, o fim da descendência dele foi a perdição e a maldição eterna. Outra história com esse próprio Jacó, que nós já falamos dele aí, né? Ele conseguiu, né, ter a bênção, a sua família foi crescendo, ele teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, né? E ele tinha, nessa época, ele estava no seu leito de morte, ele tinha lá por volta de 80 pessoas no seio da sua família. E nesse seio, no leito de morte, ele chamou os seus filhos para, né, transmitir a eles o que estava no seu coração. E ele pronunciou uma espécie de maldição sobre os seus filhos Levi, né, e Simeão. Levi e Simeão, em um episódio no Antigo Testamento, eles foram muito violentos com os povos vizinhos, né, daquela família que estava percorrendo, né, a terra de Canaã, a família de Israel, de Jacó, o povo de Israel, que eram poucas pessoas ainda, e por causa dessa violência que Simeão e Levi trataram esses vizinhos, eles colocaram a sobrevivência dessa família em risco. Então, no final do seu leito de morte, né, Jacó lembrou isso para eles, daquele tipo de temperamento que eles tinham violento, né? Jacó lembra disso e diz que os descendentes dessas duas tribos, Levi e Simeão, viveriam errantes entre seus irmãos. Quando eles entrassem na terra prometida, para estabelecer lá seus locais, né, a sua região de cada tribo, né, Jacó pronuncia essa espécie de maldição, diz que eles não conseguiriam criar raízes no meio, né, daquela terra, e eles andariam errantes no meio dos seus irmãos. E essa maldição, ela se cumpriu na tribo de Simeão. A tribo de Simeão, quando ela entrou na terra prometida, ela não conseguiu se estabelecer. E com o passar do tempo, ela viveu errante entre as tribos dos seus irmãos, entre todo o território, né, de Israel, até que ela desapareceu. A maldição se cumpriu sobre ela. E Levi? Levi, que estava debaixo das mesmas palavras pronunciadas de maldição sobre ele. O que aconteceu com Levi? Isso não aconteceu com Levi como aconteceu com Simeão. A maldição não se cumpriu na tribo de Levi. Por quê? Se você lembrar das histórias lá do deserto, né, Moisés subiu no monte para receber as leis, as duas tábuas, né, de leis, e ele estava ali com Deus, e o povo estava lá no vale, né? Só que Moisés estava demorando, eles começaram a ficar incomodados, eles pressionaram Arão, né, para que Arão fizesse alguma coisa para eles, que achavam que Moisés tinha morrido, e Arão fez o bezerro de ouro, e todas as tribos que estavam lá no vale caíram em idolatria. Essa é a conhecida e horrenda, né, história da adoração do bezerro de ouro. E lá no monte Deus falou, desce, que esse povo se corrompeu totalmente. E Moisés desceu do monte. Quando Moisés chegou lá embaixo, viu todas as tribos caindo em idolatria. Quase todas as tribos. Mas a tribo de Levi não estava lá no meio delas. A tribo de Levi ficou do lado de Moisés. A tribo de Levi apoiou Moisés na punição que ele teve que impingir sobre os idólatras. Por causa desse posicionamento da tribo de Levi, eles foram chamados para Deus para ser a tribo sacerdotal. E eles, com essa função, viveriam no meio do povo de Deus, né, abençoando o povo de Deus com seu serviço no tabernáculo do Senhor. Então pense bem, não sei se você entendeu, né? A fé e a obediência ao Senhor são capazes de transformar todas as maldições em bênçãos. Você não deve achar que depende de alguém com poder ou depende de algum ritual que te declare bênçãos. Não é assim com as coisas espirituais. Não é assim que está revelado nas Escrituras. As bênçãos já estão declaradas nas Escrituras. E elas vêm, e com certeza vêm, através da nossa fé e obediência no que está escrito ali. Se você estiver na presença de Deus, na intimidade com Deus, se você estiver amando a Deus de todo o seu coração, tudo cooperará e as bênçãos do Senhor estarão sobre você. Amém? Se essa mensagem caiu no seu coração e você deseja ser abençoado pelo Senhor, deixe-nos caminhar contigo, né? Entre em contato conosco nos comentários dessa mensagem, ou pelo número do WhatsApp, ou pelo e-mail que está aí. Essa mensagem é pública, pode compartilhar ela com quem você quiser. Deixe o seu joinha se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Amém?